23 Tirania de Aço capítulo 461. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. O sol da manhã brilhou sobre a cidade de Kufstein, nos Alpes tiroleses. Seu calor irradiava do céu acima, para os campos abaixo, proporcionando uma mudança muito necessária para o clima frio habitual. Dentro desta cidade encontra-se um café comum, que se tornou bastante famoso por ser um dos lugares favoritos para o rei da Áustria jantar. Sentado em um de seus muitos estandes estava ninguém menos que Berengar e seu general Adelbrand. Berengar usou os talheres em suas mãos para cavar o substancial café da manhã. Depois de dar uma mordida na deliciosa refeição, ele a engoliu com um gole de café. Ao fazê-lo, o jovem rei olhou para o homem que o acompanhava. Adelbrand era um homem que era membro da alta nobreza e um general comprovado em batalha. Este era um homem conhecido por seu caráter nobre e, aos olhos de Berengário, sua maior esperança de casar sua irmã para que ela pudesse viver uma vida normal. É claro que o jovem general desconhecia totalmente as intenções de Berengário e, portanto, estava razoavelmente nervoso enquanto se sentava no café comum vestido com seu luxuoso traje ducal. Ele ficou surpreso com o fato de o rei comer em um estabelecimento tão humilde, mas se recusou a expressar suas preocupações por medo de ofender um homem. Ao perceber o suor nervoso que Adelbrand estava fermentando, Berengar largou seus utensílios e rapidamente começou a trabalhar. Vou ser franco com você, Adelbrand. Minha irmã agora tem idade para se casar, mas ela não tem noivo. Tenho tido dificuldade em encontrar um homem adequado para ela se casar. Adelbrand sentou-se em silêncio enquanto concordava com a cabeça. Ele tinha ouvido falar que Berengário estava procurando potenciais pretendentes para sua irmã, mas nunca se imaginou como uma perspectiva. Assim, ele levou um momento para perceber o que seu rei estava pedindo dele. Foi só depois que Berengário olhou para ele com um olhar sugestivo que o homem finalmente entendeu a dica. Eu quer que me case com Henrietta. Berengário foi estoico ao expressar suas opiniões sobre o assunto. Desde que temos um relacionamento vago por meio do casamento, e você provou ser um comandante leal e valioso até este ponto, serei brutalmente honesta com você. Henrietta tem uma obsessão doentia por mim e, francamente, preciso de um homem que não seja eu mesmo para atrair o interesse dela. O fato de ela estar interessada em mim como homem e não como seu irmão é indicativo de seus altos padrões e, portanto, você é praticamente minha única opção para dissuadi-la de seu caminho atual. Agora que você conhece minha situação, você está livre para recusar, afinal, isso não é uma ordem, mas um pedido pessoal. Tudo o que lhe peço é que conheça minha irmã nos próximos meses como pretendente. Ela tem pouca experiência em se relacionar com homens fora de sua família e tenho certeza de que, com um pouco de exposição ao sexo oposto, ela esquecerá rapidamente sua paixão por mim e seguirá em frente com sua vida. Ao ouvir isso, Adelbrand ficou chocado. Ele ouviu rumores de que Henrietta tinha um complexo de irmão, que se originou das outras meninas que frequentavam sua escola, mas ela nunca acreditou que fosse verdade. Afinal, a princesa era considerada uma deusa que não deveria ser maculada aos olhos de muitos jovens. Embora soubesse que essa provavelmente seria sua única chance de se casar com a realeza, ele ainda hesitava em seguir com o plano de Berengário depois de descobrir a verdade sobre o afeto de Henrietta. Ao ver a expressão complicada do homem, Berengário suspirou pesadamente ao revelar a extensão de suas dificuldades. Como resolvera ser honesto com Adelbrand, imaginou que seria melhor informá-la de toda a verdade. Não vou esconder isso de você. No momento, me via envolvido em um relacionamento complicado com minha irmã. Para garantir que ela não faça nada imprudente, como uma mulher que foi rejeitada costuma fazer. Posso ter prometido cortejá-la em segredo, mas isso foi apenas uma medida para ganhar tempo para encontrar um homem adequado para ela. Infelizmente, levou mais tempo do que eu havia estimado inicialmente para conseguir isso. A essa altura, ela está ficando impaciente exigindo que eu me torne mais íntimo dela. Devo admitir que estou sem ideias para evitar por mais tempo e estou ficando bastante desesperado.
Eu imploro que você pense sobre essa bagunça que eu criei cuidadosamente antes de se envolver nela. Enquanto Adelbrand refletia sobre suas escolhas, Berengar continuou a bebericar seu café e comer sua refeição. Se Adelbrand o recusasse, ficaria praticamente preso a Henrietta, o que significava que acabaria sendo vítima de seus desejos. Afinal, ele nunca foi capaz de recusar sua irmã, ela era seu ponto fraco. Após cuidadosa consideração, Adelbrand suspirou pesadamente antes de revelar sua resposta. Já que o rei está me fazendo um pedido pessoal, suponho que o mínimo que posso fazer é cortejar sua irmã. No entanto, se ela não demonstrar interesse por mim depois de vários meses tentando fazê-la mudar de ideia, então serei forçado a cortar minhas pernas e deixá-la ao seu destino. Um largo sorriso iluminou o rosto de Berengário ao ouvir esta resposta. Ele mal podia conter sua excitação. Certamente a obsessão de Henrietta por ele era apenas uma fase, certo? Assim que ela foi apresentada a um homem de verdade, Berengar estava confiante de que ela abandonaria as suas fantasias incestuosas e viveria uma vida feliz e normal. Assim, ele rapidamente apertou a mão do homem e agradeceu por sua gentileza. Obrigado, Adelbrand. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Posso finalmente ter uma boa noite de sono sem me preocupar com o meu futuro e o de minhas irmãs. Quanto a Adelbrand, ele não estava tão animado quanto Berengar. Pelo tom de voz de Berengário, a paixão de Henrietta por seu irmão mais velho não era uma questão simples. Em sua mente, não seria fácil convencer a garota e abraçá-lo como marido e deixar para trás seus pensamentos perversos. O jovem general não podia acreditar que seu rei tivesse se metido em um buraco tão grande. Um único pensamento cruzou sua mente enquanto pensava na situação de Berengário. Apenas diga não, seu idiota de merda. Se você colocasse o pé no chão e rejeitasse os desejos pecaminosos de sua irmã, então você não estaria nesta situação para começar. Como diabos você é o rei da Áustria e o homem mais poderoso do mundo se não tem coragem de dizer à sua irmã que não quer ter um relacionamento com ela? Depois de ter esse pequeno discurso na cabeça, Adelbrand suspirou pesadamente antes de fazer a pergunta em sua mente. Então, quando vou conhecer a princesa? Berengário pensou cuidadosamente sobre esta questão. Dentro de um mês, ele faria uma viagem de meses ao exterior para a terra mítica conhecida como Vinland. Durante sua ausência, ele teria que encarregar Lind de vigiar os encontros de Henrietta e Adelbrand para garantir que nada inapropriado acontecesse entre eles. Parte do motivo pelo qual ele queria desaparecer era para não influenciar os pensamentos de Henrietta enquanto ela estava saindo com Adelbrand. Assim, ele pensou cuidadosamente sobre esse assunto ao chegar a uma conclusão sobre quando eles deveriam se encontrar. HMM. Suponho que agora seja uma boa hora. Que tal, você quer me seguir de volta ao palácio para que eu possa apresentá-la a Henrietta? Adelbrand ficou chocado ao ouvir Berengar tão calmo sobre a coisa toda. Às vezes ele se perguntava como esse homem se tornou tão poderoso quando vivia a vida principalmente por capricho. Como monarca de um dos reinos mais poderosos do mundo, realmente não havia nenhum cronograma que esse homem seguisse. No entanto, o jovem general finalmente suspirou antes de se levantar de seu assento. Ao fazê-lo, bebeu o resto do café antes de colocá-lo sobre a mesa. Ao fazer isso, ele conquistou sua determinação para a tarefa que estava por vir. Lidere o caminho. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e também terminou o café antes de deixar alguns talheres de prata na mesa como compensação pela refeição. Depois de fazer isso, os dois homens deixaram o estabelecimento e caminharam pela movimentada cidade de Kufstein, ladeados pela guarda real. Na verdade, Berengário estava bastante excitado, pois esperava dissuadir Henrietta do caminho incestuoso que ela trilhava e salvar-se da necessidade de rejeitá-la abertamente. Depois do que aconteceu durante a última vez que ele deixou a pobre garota, ele temia o que ela poderia fazer, para si mesmo ou para aqueles ao seu redor. Se o casal poderia ou não se dar bem, ainda não se sabia. Tirania de Aço capítulo 462 Berengar estava sentado à mesa da sala de jantar, bebendo uma xícara de café.
Embora tivesse acabado de beber um copo da substância há pouco tempo no café, ele era conhecido por beber pelo menos 3 xícaras de café por dia. Enquanto bebia sua bebida, ele observou silenciosamente as reações entre o jovem e a mulher sentada à sua frente. A irmã do rei tinha uma carranca no rosto quando Adelbrand se apresentou, embora ela soubesse que seu irmão estava trabalhando para encontrar um pretendente para ela para atuar como um disfarce para seu relacionamento secreto e tabu. Ela estava começando a ter a sensação de que Berengário não estava cumprindo a promessa de ficar com ela. Afinal, já se passaram meses desde que o rei prometeu que entraria em um relacionamento com a irmã e, no entanto, eles fizeram pouco mais do que um abraço e mãos dadas. A princesa adolescente ficou impaciente e queria ter mais intimidade com seu precioso irmão mais velho. No entanto, quando ela começou a pressioná-lo, Berengar convenientemente encontrou um homem para remover a pressão das ações de sua irmã. Assim, ela foi forçada a receber Adelbrand para o chá da tarde. Henrietta estava vestida com um luxuoso vestido condizente com uma jovem de sua posição, e Adelbrand estava vestido com seu uniforme de gala preto e dourado. As medalhas que ele ganhou por bravura foram orgulhosamente exibidas em seu peito, bem como a faixa que o significava como membro da ordem de cavalaria mais importante da Áustria. Onde outras mulheres poderiam ficar impressionadas com essas honras, Henrietta estava desinteressada na melhor das hipóteses. Afinal, quando comparado com seu precioso irmão mais velho, como um homem como Adelbrand poderia interessá-la? No final das contas, foi Adelbrand quem quebrou o silêncio quando começou a se dirigir à garota com um tom alegre. Então, Henrietta, ouvi dizer que você está perto de se formar no ensino médio. Você já pensou sobre o que fará depois de receber sua educação? Esta foi uma pergunta estúpida. Ela era uma princesa e não precisava fazer nada. Apesar disso, ela queria ser útil para o irmão de alguma forma. Assim, ela refletiu sobre esse comentário por algum tempo antes de responder ao jovem duque. Provavelmente irei para a Universidade Kufstein e me graduarei em biologia para poder ajudar meu irmão mais velho no desenvolvimento de seu reino. Adelbrand suspirou ao ouvir isso. Não importa o que ele falasse com essa garota, em última análise, voltaria ao tópico de Berengário. Ele estava começando a entender por que o rei estava tão desesperado para conseguir um homem para ela. Sua obsessão pelo irmão era algo que não seria facilmente desfeito. O jovem duque desejava muito desistir de suas tentativas de perseguir a princesa naquele momento, mas sob o olhar sempre atento do rei, ele não demonstraria uma vontade tão fraca. Assim, ele foi forçado a continuar a conversa incômoda que inevitavelmente falaria sobre Berengário. Esse é um objetivo nobre. Nós sempre poderíamos usar mais cientistas. Eu apenas nunca imaginei que uma mulher como você estaria interessada em tal assunto. Henrietta zombou da declaração de Adelbrand e imediatamente o repreendeu por seus comentários. Bem, eu tenho que fazer algo para ser útil ao meu irmão. Adela está trabalhando em melhorias culturais. Lindy é a diretora de inteligência. Honoria é uma mestra da guerra naval e Yasmin. Bem, eu não sei exatamente o que ela ainda tem, mas tenho certeza que ela será útil para o irmão mais velho de alguma forma. Adelbrand imediatamente quis bater com a cabeça na mesa ao ouvir essa réplica. A garota fez parecer que era uma das esposas do rei. Ele não sabia se ela estava sendo intencionalmente obstinada ou simplesmente inconsciente de como tudo o que ela falava voltava ao assunto de Berengário. Assim, ele tentou mudar o assunto para a biologia, que parecia interessar a ela. Do que você gosta na biologia? Existem muitos outros campos científicos nos quais você poderia se dedicar. Henrietta tomou um gole de sua xícara de chá antes de fazer um pequeno discurso retórico sobre o campo da biologia e porque ela o achava fascinante. Biologia é o estudo da vida e de como todos nós viemos a existir. Se eu posso ajudar meu irmão a acabar com a doença, que é a causa de tanto sofrimento para o povo de seu reino, por que eu não iria querer me envolver no campo? Berengário imediatamente ergueu a sobrancelha ao ouvir isso. Atualmente, seu departamento de biologia era um tanto deficiente. Afinal, seu médico Ewell estava entre os principais biólogos de seu reino, e o homem estava longe de ser o gênio que Aldo von Passau era.
Henrietta tinha uma boa cabeça sobre os ombros, mas ele nunca esperara que a garota se interessasse por biologia. Por fim, Adelbrand acenou com a cabeça enquanto tomava um gole de chá antes de responder. Esse é um objetivo muito nobre. Embora eu não saiba se podemos eliminar totalmente a doença, acredito que seja evitável. Posso ver que você se preocupa profundamente com o povo da Áustria. Henrietta sorriu ao ouvir esse elogio. Embora ela se preocupasse com o bem-estar do povo da Áustria, seu principal objetivo nessa empreitada era receber a aprovação de seu precioso irmão mais velho. Ela tinha uma expressão alegre no rosto ao imaginar Berengar recompensando-a com um tapinha na cabeça e um beijo no momento em que descobrisse a cura para alguma doença mortal. O jovem rei tomava seu café em silêncio enquanto observava a expressão excitada de sua irmã. Ele podia adivinhar o que ela estava pensando, mas preferiu permanecer em silêncio sobre o assunto. Afinal, era o primeiro encontro de Henrietta com Adelbrand, e ele não esperava que ela parasse de se apaixonar por ele durante seu primeiro encontro com o duque. Assim, ele recostou-se e observou em silêncio enquanto os dois continuavam a conversar. Quanto mais conversavam, mais cordial Henrietta se tornava com Adelbrand. Ela finalmente abandonou sua fachada de rainha do gelo e se envolveu ativamente em uma conversa sobre biologia introdutória com o duque. As coisas estavam indo muito bem. Assim, Berengário decidiu afastar-se da reunião. Ele teria um servo vigiando sua irmã e seu pretendente para garantir que eles mantivessem o comportamento adequado. Depois de sair da sala, o jovem monarca aproximou-se dos aposentos destinados à filha mais nova com a segunda esposa. Quando ele entrou na sala, notou que Linde estava lá dentro, olhando para sua filha mais nova com uma expressão amorosa. Ao ver isso, Berengário lembrou-se da conversa que tivera com Honoria, não muito tempo atrás, sobre alguns dos comportamentos mais explícitos de sua segunda esposa. Ele imediatamente se aproximou da mulher, onde passou a levantar seu vestido na tentativa de ver se ela estava usando alguma roupa íntima. Ao ver que a mulher estava, de fato, sem calcinha, um sorriso diabólico apareceu no rosto de Berengário enquanto ele agarrava sua esposa por trás e sussurrava algo em seu ouvido. Então Honoria estava certa. Você tem o hábito de andar sem calcinha. As bochechas de Linde estavam vermelhas de vergonha. Ela finalmente foi pega durante uma de suas escapadas. Felizmente, foi por seu marido e não por um estranho aleatório. Assim, um sorriso malicioso apareceu em seus lábios quando ela se virou e passou os braços em volta do pescoço de seu homem. Mestre, eu fui uma garota travessa. Por favor, me castigue. Berengar ficou mais do que feliz em aceitar a oferta da megera. Assim, ele a conduziu até seu quarto, onde lhe deu uma boa surra, pois Henrietta e Adelbrand continuaram conversando por algum tempo enquanto o rei fazia amor com sua rainha, totalmente inconsciente do que estava acontecendo do outro lado do palácio. Embora eles não se tornassem um casal imediatamente, Adelbrand sentiu como se tivesse começado bem quando a conversa terminou. Mal sabia ele que Henrietta estava longe de ser dissuadida do caminho que ela percorreu. Na verdade, ela apenas pensava em Adelbrand como uma ferramenta valiosa para mascarar seu relacionamento com o irmão mais velho. Embora fosse indeterminado se essa linha de pensamento continuaria ou não, de qualquer maneira, Berengar faria questão de continuar a marcar almoços como esse entre sua irmã e Adelbrand. Afinal, quanto mais eles interagiam, mais provavelmente Henrietta esqueceria sua paixão pelo irmão mais velho e viveria uma vida normal. Berengar sabia que pouco progresso poderia ser feito enquanto ele estivesse por perto para influenciar seus pensamentos. Como tal, ele planejou viajar para um novo mundo dentro de um mês e fazer o primeiro contato com os habitantes da região. Quanto a Adelbrand, Berengar pretendia que ele ficasse em Kufstein e conhecesse melhor a princesa. Havia muito trabalho a ser feito. Assim, o rei da Áustria ficaria ocupado por algum tempo. Ele ansiava pelo futuro que estava no horizonte. Tirania de Aço capítulo 463. Atualmente, Berengar estava sentado no confinamento de seu escritório em sua cadeira de couro. Em pé na frente dela estavam três de seus generais, um dos quais era do reino da Boêmia.
Além desses homens estava a diretora de inteligência, vestida com seu uniforme Stengral. As 4 pessoas ficaram à vontade diante de seu rei enquanto ele repassava o relatório em suas mãos. Com um suspiro pesado, Berengário fez a pergunta em sua mente. Este relatório é preciso? Linde imediatamente acenou com a cabeça enquanto confirmava o documento que seu marido estava olhando. De fato, a Horda Dourada se uniu mais uma vez sob um novo Khan, e a comunidade polaco-lituana iniciou uma campanha de recrutamento. Com a perda de camponeses e soldados que sofreram durante a guerra na Península Ibérica, eles estão mais determinados agora do que para sempre tomar conta do atual estado de garupa da Ordem Teutônica. Se quisermos anexar o que resta do estado teutônico, devemos agir agora, antes que seja tarde demais. Nossos agentes em campo relatam que a coalizão oriental estará marchando com um exército de 100.000 homens para o estado teutônico na tentativa de erradicá-lo. A ação deve ser tomada se você deseja atingir seus objetivos de proteger a Alemanha Oriental. A guerra é inevitável neste momento. Berengário suspirou pesadamente ao ouvir esta última parte, enquanto seus agentes conduziam sabotagens e assassinatos entre as fileiras da coalizão oriental. Era certo que eles superariam tais artimanhas e se uniriam contra o Estado teutônico. Ele teve sorte de ter ganhado o tempo que conseguiu. Berengário acabara de voltar de sua guerra na Península Ibérica não fazia muito tempo e, na verdade, não desejava partir para outra guerra tão cedo. Como tal, ele olhou para seus 3 generais e começou a fazer a pergunta em sua mente. Qual é o estado do exército real da Boêmia no momento? Alexier deu um passo à frente com o rosto cheio de orgulho e determinação enquanto relatava ao seu rei. A Boêmia está pronta para qualquer conflito. Nossos soldados estão armados e treinados com o mesmo padrão do exército real austríaco. Embora nosso exército tenha aproximadamente um quarto do tamanho com apenas 2 divisões no momento, não se engane, estamos bem preparados para este conflito. Berengário sorriu e acenou com a cabeça ao ouvir isso. Na maioria das vezes, seu exército ainda estava equipado com rifles de agulha e ele não tinha a intenção de revelar suas armas de última geração ainda. Com isso em mente, ele desviou o olhar para Eckhard e Arnulf enquanto começava a dar suas ordens aos 2 homens. Quero que uma das divisões mais novas seja implantada no estado teutônico para que possam ganhar alguma experiência de campo valiosa. Certifique-se de que estejam sob o comando de um general competente e comprovado. Eckhard imediatamente acenou com a cabeça em resposta a essas ordens e sugeriu. Que tal Adelbrand? Ele provou ser capaz em várias campanhas e é muito respeitado no exército. No entanto, Berengário imediatamente rejeitou essa ideia balançando a cabeça e respondendo com firmeza. Não, tenho planos para Adelbrand, ele deve permanecer em Kufstein por enquanto. Em vez disso, você deve enviar outra pessoa se nenhum de vocês estiver à altura da tarefa. Embora houvesse muitos generais competentes para escolher, no final das contas Eckhard suspirou antes de se oferecer como voluntário. Vou liderar a campanha contra a coalizão oriental. No entanto, farei isso com uma condição. Berengário imediatamente ergueu a sobrancelha com curiosidade ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, ele sabia que Eckhard estava sofrendo de fadiga de batalha. O homem ainda estava disposto a cumprir seu dever até o amargo fim. Se fosse qualquer outro general, Berengário puniria por fazer exigências a seu rei e ao Reichsmarschall. No entanto, como era Eckhard, ele apenas suspirou antes de atender ao pedido do homem. Eckhard falou de sua condição com uma expressão cansada ao ver seu rei acenar com a cabeça em concordância. Sua Majestade, estou velho e honestamente exausto. Vou liderar esta campanha sob a condição de que seja a minha última e posso me aposentar depois de ter alcançado a vitória. Berengar franziu a testa ao ouvir isso. Eckhard era de longe seu comandante militar mais eficiente, mas ele entendia de onde o homem vinha. Como tal, ele propôs uma contra-oferta. Concordarei com seus termos, desde que você cumpra sua aposentadoria como instrutor de meio período na Academia Militar Austríaca. Suas percepções são muito valiosas para a próxima geração de oficiais para serem perdidas tão facilmente.
Não havia excitação nem pavor nos olhos do veterano marechal de campo. Em vez disso, houve apenas exaustão quando ele acenou com a cabeça concordando com os termos apresentados. Muito bem, concordo com sua oferta, Majestade. Vou liderar a 5ª Divisão no Estado Teutônico e anunciar nossa anexação. Quanto aos boêmios, eles podem enviar uma de suas divisões como apoio e, juntos, conduziremos o leste coalizão de volta ao leste. Ao ouvir isso, Berengário sorriu antes de pegar um mapa. Este mapa continha todos os territórios que ele desejava conquistar durante esta campanha. Não apenas o restante do Estado Teutônico estava nesta lista, mas todas as terras que uma vez compreendiam as porções orientais do Reino da Prússia de sua vida passada, bem como os estados bálticos. Através de séculos de germanização sob o domínio da Ordem Teutônica, Estônia, Letônia e Lituânia agora tinham grandes faixas de alemães étnicos entre sua população, e Berengar pretendia unir essas terras em seu império. Depois de apontar as áreas no mapa, Berengar falou de seu plano para seus generais. Seu objetivo neste conflito não é apenas anexar o que resta do Estado Teutônico, mas também conquistar essas terras e colocá-las sob a bandeira de nosso reino. Esta é uma guerra que determinará o futuro de nosso reino e do povo alemão. Eckhard acenou com a cabeça. Embora fosse muito território, ele sabia que poderia realizar essa façanha. No entanto, ele exigiria mais homens para fazê-lo como tal. Ele rapidamente fez outra sugestão enquanto olhava para o mapa. Se essa é a sua ordem, eu a cumprirei, mas precisarei de mais soldados. Talvez a 7ª e a 9ª divisões devam se juntar a nós. Berengar imediatamente acenou com a cabeça ao ouvir esses termos e ofereceu seu total apoio à campanha. Pegue todas as forças necessárias para realizar esta tarefa e apresse-se. A guerra já começou. É hora da Áustria reivindicar os territórios da Alemanha Oriental como seus. Os 3 generais imediatamente começaram a saudar seu rei ao receberem suas ordens. Depois de fazer isso, Berengário se levantou e os saudou em troca. Com essa ação, ele dispensou seus comandantes, deixando a si mesmo e sua esposa para trás para conversar sobre assuntos mais sigilosos. Lind sentou-se no colo de seu marido enquanto cutucava sua bochecha com seu dedo delicado. Você realmente vai sair em busca da mítica terra de Vinland enquanto envia seus soldados para a guerra no leste? Berengário sorriu e acenou com a cabeça ao ouvir esta resposta de sua esposa. Depois de fazer isso, ele segurou o rosto dela com a mão e começou a lhe dar suas ordens. Enquanto eu estiver fora, preciso que você fique de olho em Henrietta e Adelbrand. Certifique-se de que o relacionamento deles progrida sem problemas e garanta que eles não se comportem de maneira inadequada enquanto eu estiver fora. Ao ouvir isso, Lind começou a rir antes de responder com uma piada às custas de Berengário. Parece-me que você é realmente contra a ideia de sua irmã ver outros homens no fundo desse seu coração negro. Ela tem permissão para se encontrar com Adelbrand em encontros acompanhados, mas ela não pode ter intimidade com ele. Como você planeja quebrar a paixão dela por você se você não permitir que ela seja física com outra pessoa? O rei austríaco franziu a testa ao ouvir esse comentário antes de dar um tapinha na testa de sua esposa. Apenas faça o que eu digo. Ao ouvir isso, Lind fez beicinho antes de se levantar de seu colo. Ao fazer isso, ela caminhou até a porta antes de concordar com o pedido dele. Como sempre, obedecerei às suas ordens, mestre. Só me pergunto o que você realmente deseja. Depois de dizer isso, a megera ruiva de cabelos loiros partiu, deixando Berengar sozinho com seus pensamentos. Embora fosse apenas uma piada de sua esposa, ela parecia ter atingido um nervo, como a própria ideia de sua irmã ser íntima de outro homem, fez a pele de Berengário arrepiar. No entanto, ele não sabia por que ficou furioso ao imaginar tal cenário ocorrendo. Por fim, ele puxou um cigarro de cânhamo e um fósforo enquanto acendia um cigarro em seu escritório. As palavras de Lind se repetiam em sua mente enquanto ele pensava longamente sobre a provação. Talvez algum tempo longe de sua irmã não fosse bom apenas para ela, mas para ele também.
Tirania de Aço capítulo 464. Bem mais de um mês se passou desde que Berengar e Honoria começaram a fazer os preparativos para sua viagem ao Novo Mundo. Parado nas docas de Trieste estava ninguém menos que Berengar e sua rainha pirata Honoria. O casal deu as mãos enquanto olhava para o recém-reformado Honorias Revenge, que havia sido rebatizado como Queen Honorias Revenge. Agora era uma chalupa de guerra blindada, totalmente capaz de vencer qualquer batalha naval em seu planeta inteiramente por sua solidão. Nenhuma embarcação inimiga nesta grande terra poderia perfurar seu casco de aço à prova d'água. O dia finalmente havia chegado e Berengário estava prestes a iniciar uma jornada para o Novo Mundo. Enquanto as quinta, sétima e nona divisões do Exército Real Austríaco já haviam começado a se posicionar no estado teutônico, ele estava fazendo uma jornada separada, que muitos considerariam uma loucura total se tomassem conhecimento disso. Embora Berengário soubesse a verdade sobre este mundo e que havia dois continentes do outro lado do Oceano Atlântico, o mundo em geral não sabia nada sobre isso. Até mesmo os rumores da história de Vinland nos séculos anteriores foram amplamente esquecidos. Apesar disso, Berengário havia anunciado às suas esposas e importantes funcionários do governo que faria uma jornada para encontrar este continente perdido, do qual só se falava nos antigos contos folclóricos escandinavos. Enquanto Berengário estava nas docas, ele estava vestido com seu uniforme de campo padrão, sendo a principal diferença a grande capa que usava sobre a túnica. Afinal, era o meio da primavera e o tempo ainda estava bastante fresco, mesmo aqui no Mediterrâneo. Ele só podia imaginar como seria na costa leste da América do Norte. Honoria estava vestida com um traje inteiramente novo. Baseava-se principalmente no que os marinheiros da marinha austríaca agora usavam. Em outras palavras, era um uniforme de marinheiro da Kriegsmarine. A diferença é que foi cortado em estilo feminino para acomodar a figura curvilínea de Honoria. Além disso, havia outra grande diferença e era o fato de ela também usar saia e meias até a coxa. Essa não era a única novidade na aparência de Honoria. Desde que ela ganhou um novo uniforme azul marinho, ela decidiu pintar o cabelo de vermelho. Ela havia removido completamente o caro corante púrpura de Tyrian e substituído por azul índigo profundo, que combinava perfeitamente com sua pele de marfim e olhos verdes menta. Em volta do ombro do corsário havia uma submetralhadora MP-22 e em seu cinto de couro preto uma pistola P-22. Berengar havia equipado seus marinheiros e fuzileiros navais com o melhor equipamento disponível para esta expedição ao Novo Mundo. Ele também estava equipado com as mesmas armas que sua esposa. A família de Berengar estava reunida nas docas enquanto a noite caía sobre a cidade de Trieste. Para garantir que ninguém descobriria sobre a operação secreta para o Novo Mundo, Berengário havia fechado as docas à noite durante o mês anterior. Mesmo agora as únicas almas a testemunhar esta partida monumental foram a família do rei e o pessoal da marinha autorizados com o certificado de segurança para testemunhar o evento. Adela estava longe de ficar satisfeita com o fato de seu homem deixá-la para trás com os gêmeos recém-nascidos logo após voltar para casa da guerra, mas Berengar sabia que agora era o melhor momento para escapar do caos pelo qual sua família estava passando. A jovem rainha olhou severamente para o marido, acreditando que ele havia enlouquecido completamente. Afinal, procurar terras de uma história amplamente esquecida não era algo que um indivíduo são faria. No entanto, ela finalmente decidiu apoiá-lo em seu esforço e caminhou até ele, onde o beijou nos lábios e sussurrou algo em seu ouvido. Embora eu não aprove essa loucura, vou rezar pelo seu retorno seguro. Berengar sorriu enquanto dava tapinhas na cabeça de sua alta rainha antes de tranquilizá-la de sua segurança. Relaxe, minha querida Adela. Estarei em casa em alguns meses, você não precisa se preocupar tanto. A jovem apenas fez beicinho em silêncio enquanto dava um passo para trás. Agora era a vez de Linde se despedir, e ela era muito mais apaixonada em seu ato do que a rainha anterior. Ela passou os braços em volta do pescoço do marido e o beijou apaixonadamente por mais de 30 segundos antes de se separar. Traga-me uma lembrança. Espero que você não faça nada estúpido. Mais uma vez,
O rei sorriu e acenou com a cabeça antes de responder. Claro, eu pareço um tolo que se mataria do outro lado do mundo para você? Lindy apenas sorriu antes de responder a pergunta de seu marido. O que você acha? Berengar riu antes de dar um tapinha na bunda de sua segunda esposa e sussurrar em seus ouvidos em resposta a isso. Cuide bem de nossos filhos e Alexandros enquanto estiver nisso. A segunda rainha acenou com a cabeça em resposta e voltou para a fila, onde a próxima noiva de Berengar teve sua vez de se despedir. Yasmin aproximou-se do marido com um sorriso no rosto. De todas as suas esposas, exceto Honoria, ela era a que mais apoiava suas ações. Ela deu um beijo de despedida em seu homem antes de descansar a cabeça em seu peito. Ela disse as palavras que chocaram todos os presentes ao fazê-lo. Não fique fora por muito tempo, ou você perderá o nascimento do nosso filho. Berengário, assim como suas outras esposas, olhavam para a princesa Moura com admiração. Ela acabou de admitir que estava grávida. Antes que Berengário pudesse pedir esclarecimentos, a mulher madura colocou um dedo em seus lábios para silenciá-lo antes de acenar com a cabeça. Depois de fazer isso, ela voltou para onde as outras mulheres estavam. A última mulher a se aproximar de Berengário foi Henrietta, que estava chorando. Ela se agarrou desesperadamente a Berengário, onde derramou suas lágrimas em seu peito enquanto tentava desesperadamente convencê-lo a ficar para trás. Você está indo embora logo depois de voltar. Você deve ir. Berengário acenou com a cabeça silenciosamente em resposta a isso e enxugou as lágrimas dos olhos de sua irmã. Depois que a garota conseguiu se acalmar, ela acenou com a cabeça antes de sussurrar algo no ouvido de seu irmão. Muito bem, mas quando você voltar, não vou mais aceitar um não como resposta. Quando Berengário ouviu esta linha, seus olhos se arregalaram em resposta. Ele sabia exatamente a que ela estava se referindo. Afinal, nos últimos meses, ele vinha encontrando maneiras de recusar seus avanços. Ela queria desesperadamente dormir com ele, e agora que ele estava embarcando em uma viagem distante, ela iria de uma forma ou de outra quando ele voltasse. A ela. Antes que ele pudesse protestar suas palavras, Henrietta mergulhou seus lábios contra os de Berengário e violou sua língua com a própria, ao fazê-lo atraindo a fúria de suas esposas. Eles desconheciam o chamado relacionamento secreto entre eles. Berengar estava muito atordoado para fazer qualquer coisa e, finalmente, Honoria puxou a jovem princesa de seu irmão. Henrietta começou a fazer beicinho quando recebeu uma boa conversa das esposas de Berengário. Como punição por seu comportamento inaceitável, a princesa ficaria confinada em seu quarto pelos próximos dias. Quanto a Berengário, ele e Honoria finalmente subiram na proa do navio, que abrigava toda uma tripulação e uma companhia de fuzileiros navais. Agora que se despediram, começaram a partir. O rei austríaco permaneceu firme na proa enquanto suas esposas o dispensavam. Ele continuou a olhar na direção deles até que as mulheres não estivessem mais visíveis. Depois que ele não podia mais ver o grupo, ele suspirou pesadamente e virou a cabeça para ver Honoria sorrindo para ele com os braços cruzados. A rainha pirata rapidamente começou a repreendê-lo por não afastar Henrietta. Você simplesmente não pode dizer não para sua irmã, pode? Berengar olhou para sua linda esposa e sorriu antes de agarrar sua cintura e colocar a mão na barra de sua camisa em seu peito. A poderosa rainha pirata imediatamente corou quando seu marido se aproveitou dela. No entanto, suas palavras a seguir a encantaram totalmente a ponto de ela esquecer completamente sua fúria interior. Por que eu me importaria com minha irmãzinha quando tenho uma mulher tão bonita diante de mim? Ao dizer isso, o rei austríaco começou a beijar sua esposa no pescoço antes de pegá-la e conduzi-la para a cabine do capitão. O casal começou sua jornada fazendo amor em alto mar. Eles continuariam suas atividades amorosas até adormecerem bem depois da meia-noite. Quanto a quando acordassem, já estariam perto da reta de Gibraltar. Com o motor de expansão tripla e as velas totalmente equipadas, esta embarcação era capaz de ultrapassar velocidades superiores a 20 nós. Era ainda mais rápido que um clipper, tornando o barco perfeito para chegar ao Novo Mundo. Teoricamente,
Eles poderiam obter a lendária terra de Vinland em 15 dias. Portanto, tudo o que precisavam fazer agora era esperar até chegarem às margens de um continente há muito esquecido. Tirania de Aço capítulo 465 a cavalo, Ekadi cavalgava entre seu exército. Atrás dele estavam 75.000 austríacos. Seu propósito era simples: anexar o Estado teutônico em nome do rei Berengar von Kufstein e repelir a coalizão oriental. As quinta, sétima e nona divisões enviadas para esta missão eram relativamente inexperientes em guerra. Apesar disso, eles estavam ansiosos para se apresentar em batalha e confiantes em seu treinamento. Com o grande marechal de campo da Áustria no comando, eles acreditavam que não havia maneira concebível de perder esta guerra. No momento, esses austríacos estavam embarcando para a Boêmia, onde se reagrupariam com a primeira divisão do exército real da Boêmia. Embora Berengário também fosse o rei da Boêmia, ele raramente passava algum tempo em suas terras. Em vez disso, delegou a responsabilidade da governança a um representante pessoal que instituiu as reformas do rei. Embora inicialmente houvesse alguma dissidência à ocupação austríaca, depois que o reino da Boêmia foi totalmente reparado pela devastação das guerras hussitas e estava no caminho da prosperidade, o povo gradualmente aceitou seu destino. Enquanto marchava, Ekad olhou para os campos férteis que antes estavam cheios de sangue e cadáveres de amigos e inimigos. Ele passou vários anos de sua carreira militar dentro deste reino, apenas para acabar nas mãos de seu mestre. Um sorriso amargo formou-se no rosto do homem enquanto contemplava a reconstrução que ocorrera desde que Berengar assumiu o controle dessas terras. As cidades foram reconstruídas com as tecnologias avançadas fornecidas a elas pela Áustria. Existiam canalizações e estações de tratamento de resíduos, muito à semelhança do que se via na Áustria. Vastas redes rodoviárias conectavam as várias cidades que se espalhavam por todo o reino, e havia rumores de que a Boêmia seria unida à Áustria por meio de sua enorme rede ferroviária um dia em breve. Os antigos edifícios e fortificações que haviam sido destruídos no conflito anterior foram substituídos por estruturas de estilo alemão, que enfatizavam fortemente a germanização em curso no reino. Até a língua que os boêmios falavam foi substituída pelo alemão no sistema educacional implantado. As pessoas andavam no estilo austríaco e pareciam bem alimentadas devido às melhorias agrícolas que Berengário havia introduzido. Enquanto o mundo se concentrava na Áustria como o reino mais poderoso do oeste, eles haviam negligenciado totalmente o fato de que a Boêmia estava alcançando rapidamente seu vizinho devido ao seu monarca conjunto e suas reformas excepcionais. Enquanto o veterano marechal de campo contemplava o rápido progresso, ele teve sentimentos conflitantes, pois não conseguia mais reconhecer a outrora distinta cultura dos boêmios. Em vez disso, tudo o que ele viu foi outra Áustria. Por fim, Ekad e os soldados sob seu comando encontraram o caminho para o local de concentração onde 25.000 boêmios haviam se reunido. Entre suas fileiras estavam exorcistas e legalistas que se reuniram sob o punho de ferro de Berengar von Kufstein e seu atual regime. Esses homens que uma vez lutaram entre si por diferenças religiosas agora estavam unidos sob o disfarce do nacionalismo. Enquanto muitos dos soldados dentro das fileiras do exército da Boêmia eram boêmios, a classe oficial era quase inteiramente composta por alemães étnicos que viviam dentro do reino. A razão para isso era simples: para garantir a lealdade ao rei alemão e permitir uma comunicação eficaz entre os exércitos austríaco e boêmio. Os uniformes do exército da Boêmia foram baseados naqueles usados pelos austro-húngaros durante os últimos dias da Grande Guerra da Vida Passada de Berengário. A diferença era que eles também usavam a mesma armadura estilo trincheira emitida para o exército austríaco, embora na cor Steingrau em vez de Feldgrau. Eles foram equipados com os mesmos fuzis de agulha Schmidt que foram emitidos para o exército austríaco, os revólveres de serviço 1422 e os canhões de campo FK-22 de 7,5 centímetros. Muitos desses homens eram veteranos do conflito na Península Ibérica e exibiam com orgulho as medalhas que haviam conquistado por bravura. O marechal de campo no comando dessas forças não era outro senão Alexei Gaspar,
o homem que uma vez liderou os hussitas Casparian contra os poderes católicos da antiga coroa da Boêmia. A essa altura, a reforma hussita e suas crenças estavam sendo substituídas pela reforma alemã. Assim, um velho veterano como Alexios não tinha lugar na sociedade se não pegar a espada mais uma vez em nome do novo estado da Boêmia. Quando olhou para seu velho amigo Eckhard, o homem sorriu antes de cumprimentar o marechal de campo austríaco. Meu amigo, estou feliz por você ter chegado à Boêmia mais uma vez. Garanto-lhe que meus homens estão prontos para lutar ao seu lado e reivindicar a vitória para nosso rei. A coalizão oriental não saberá o que os atingiu. Eckhard sorriu e acenou com a cabeça. Com um exército de 100.000 homens, todos armados com as armas avançadas que possuíam atualmente, Eckhard estava confiante de que a vitória seria alcançada no que diz respeito ao Estado teutônico. Quanto à conquista do Báltico e de outras regiões que Berengário havia delineado, era mais fácil falar do que fazer. No entanto, ele não expressou essa preocupação. Em vez disso, ele apenas deu suas ordens ao marechal de campo da Boêmia. Afinal, Eckhard foi colocado no comando desta campanha. Prepare seus homens, marcharemos ao amanhecer. Alexios imediatamente acenou com a cabeça em resposta e saudou o marechal de campo austríaco. Sim, senhor. Dito isso, Eckhard conduziu seus 75.000 homens aos alojamentos que lhes foram atribuídos durante sua breve estada em Praga. Ele imediatamente se reuniu com Alexios e alguns dos homens com quem lutou ao lado enquanto relembravam sua glória passada. O grupo de veteranos sentou-se em uma taverna dentro da cidade enquanto discutiam seus pensamentos sobre o estado atual da Boêmia. Eckhard foi o primeiro a levantar suas preocupações sobre as mudanças nos últimos anos. Estou surpreso com o quanto a Boêmia mudou desde que a deixei em ruínas. Os campos são férteis, as estradas são construídas e as cidades são reconstruídas melhores do que nunca. Parece que as pessoas parecem estar felizes com as mudanças. No entanto, quero saber suas opiniões sobre o estado atual da Boêmia. Alexios olhou em volta primeiro para ver se havia algum ouvinte por perto antes de tomar um gole de sua bebida. Ao fazê-lo, ele expressou seus pensamentos reais sobre o assunto em um tom abafado. A vida está melhor do que nunca, mas a Boêmia não é mais a Boêmia. A nova geração é toda ensinada a falar alemão. Nossa arquitetura e cultura foram reformuladas para combinar com a Áustria. Apesar de nossos ganhos econômicos, não passamos de um cliente-estado da Áustria, e muitos dos membros da sociedade não estão felizes com isso. Eckhard acenou com a cabeça em silêncio enquanto tomava um gole de sua cerveja. Até as cervejarias da Boêmia foram alteradas para imitar o estilo de bebida que era produzido na Áustria. Embora Eckhard soubesse que Berengar pretendia germanizar a população boêmia, ele não esperava uma rápida mudança de cultura. Por fim, ele balançou a cabeça antes de fazer uma declaração ousada. Em 100 anos, a Boêmia será apenas mais um estado alemão. É uma pena que as coisas que os tornaram únicos deixem de existir durante a vida de nossos filhos. Com isso dito, nenhum dos veteranos hussitas estava disposto a falar. Em vez disso, eles olharam para a cerveja de estilo austríaco com pena em seus corações. Se soubessem que isso resultaria de seus esforços de guerra, nunca teriam pegado em armas contra o anterior rei da Boêmia. Com isso, Eckhard passou uma noite bebendo muito com seus ex-companheiros. Não seria até bem depois da meia-noite que ele conseguiria dormir. Quando ele finalmente acordou no início da manhã, ele estava grogue enquanto montava em seu fiel corcel e partia no caminho para Marienburg. Ainda faltavam vários dias de marcha antes que o exército austro-boêmio chegasse ao seu destino. Durante esse tempo, eles manteriam o moral alto cantando várias canções de marcha que Berengar havia apresentado ao seu exército. A maioria era de sua vida passada, embora músicos talentosos da época tivessem criado outros. Quando o exército austro-boêmio finalmente chegou ao seu destino, eles foram recebidos de braços abertos pelo atual grão-mestre da Ordem Teutônica. Infelizmente para os homens sob seu comando, o fim do Estado teutônico havia chegado, pois os austríacos concordaram em anexar seu amado reino. Quanto ao destino da Ordem Teutônica, restava saber o que Berengar havia planejado para eles.
embora ele certamente não permitiria a existência de uma força armada separada de seu exército. Esta foi a última guerra de Icard, e ele pretendia que fosse uma vitória impecável, para sempre imprimir seu nome na história do mundo antes de finalmente se aposentar. Assim, Icard faria grandes esforços para garantir o território que Berengar havia solicitado. Quanto ao rei austríaco, ele logo chegaria ao Novo Mundo, uma missão secreta da qual poucos indivíduos de confiança dentro do governo austríaco sabiam. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.